Olá pessoal, bem-vindos ao CreuzaCast. Esse é o episódio número 2 da série A Escola como Legado Social e Profissional. Eu sou o professor Josivan e hoje a gente vai conversar sobre o destino dos nossos alunos, né, da Escola Creuza de Freitas, onde eles estão, o que eles estão fazendo, o que eles estão aprontando da vida depois que saem da escola. Né? O último episódio da gente foi com o João Anderson. João Anderson César esteve aqui com a gente conversando também e falou sobre a vida dele, né? Esse foi o primeiro episódio. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui em cima o link para você clicar e ir direto para o episódio com o João Anderson e você ver tudo que ele falou ali, tudo que ele conversou sobre a experiência dele dentro da escola e depois da escola, o que aconteceu e o que a escola serviu para ele, né? Para essa conversa de hoje, nós estaremos com uma pessoa muito especial e eu não tô falando da boca para fora, tá? Não foi meu aluno, não tive o prazer de ensiná-lo, mas os colegas que eu trabalho hoje falam muito bem dele, né? A gente tá aqui com o ex-aluno Maicon. Maicon é ex-aluno da Escola Creuza de Freitas Cavalcante. Não tive o prazer de ensiná-lo, mas os meus colegas falam muito bem dele. Dão boas referências e vocês vão ver que não é só conversa fiada não, tá? Não é só conversa fiada não, a gente tem as provas e ele vai trazer as provas aqui, meu amigo. Vai falar pra gente como foi essa experiência dele. E Maicon hoje ele é policial militar do estado de Pernambuco, né? E estudante de medicina na faculdade AFIA, né? Seja muito bem-vindo, Maicon, para essa conversa. Muito obrigado. Inclusive, a gente já tentou gravar esse momento com ele, mas tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. E agora a gente provavelmente deve ter mais conteúdo para conversar, mais coisa para conversar. Maicon, fica à vontade. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre as suas últimas experiências que você teve, né? Agora, as mais recentes, não tem problema, que depois a gente vai pontuando cada uma delas. Simbora, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos os telespectadores que estiverem aí acompanhando a gente. E quero dizer que para mim é uma honra e é uma oportunidade muito gentil e generosa, né? De estar aqui podendo contribuir e compartilhar um pouco da minha trajetória, que não é tão longa, né? Com os senhores aí, com os amigos, ex-colegas, com os futuros colegas de trabalho aí também. E esses alunos que fazem parte aí hoje dessa rede estadual de ensino, em especial a da nossa escola Erém Creuza de Freitas, né? A qual tive o prazer de passar por lá por 6 anos, né? Desde o ensino fundamental 2 até concluir o ensino médio. E, enfim, meu nome é Maicon, tenho 21 anos, sou policial militar do estado de Pernambuco e hoje sou estudante de medicina. Consegui uma bolsa de estudos e hoje estou no segundo período. Vou retornar à faculdade agora, mês de agosto. E é isso, de início, o resumo é isso, né? Mas tem toda uma trajetória, né? Por trás desse... A gente vai falar, a gente vai falar sobre essa trajetória. E aí, como eu falei para vocês já sentiram aí. Primeiro, o cara é policial militar. Detalhe. Recém-concursado, recém-formado, né? Fez a formatura dele foi em abril, dia 30 de abril. A formatura foi dia 30 de abril. E estudante de medicina. Então, veja aí o que a gente tem para dizer de Maicon, né? Quando os professores elogiam ele. E é um fato, cara. É um fato. Eu queria ter ensinado a você, porque quando a gente vê um aluno nosso se dando bem, subindo cada degrau, pra gente é gratificante e renova a força, assim, porque... Com certeza, com certeza. Tem tantos alunos que muitas vezes não se atentam para isso. Inclusive, Maicon, um dos objetivos do CreuzaCast e dessa série, né, que é conversando com os ex-alunos, procurando saber onde é que eles estão, o que eles estão fazendo, um dos objetivos é justamente fazer com que os alunos da gente, os alunos atuais, né, da Erém Creuza de Freitas e aqueles que vão assistir o CreuzaCast possam entender que a escola, ela
é uma saída. Que a escola, ela é sim uma estratégia que ele pode usar para poder chegar em outros lugares, em outros patamares da vida, Com certeza. né? Alcançar os seus objetivos e tentar sensibilizar também os pais, os espectadores, aqueles que são seguidores do Instagram da escola, aqueles que não são, aqueles que vão ver esse vídeo do estado de Pernambuco, de outro estado, eu não sei, mas sensibilizar, né? Vocês que estão vendo, estão assistindo, né? Esse CreusaCast de alguma forma, e entender que a vida profissional, seja ela qual for, ela só vai ter um nível mais elevado através do caminho acadêmico, cara. Não Isso é tem como. verdade. Eu tava conversando aqui com o nosso amigo que dá todo o suporte pra gente, né? Gilmar Ferreira, o Gilmar, Gilmaker, Filmes do Brasil. O Isso. Gilmaker, se você não conhece o Instagram, vai lá, Instagram do Gilmaker, dá uma olhada lá. A gente tava conversando sobre isso. Algumas pessoas tomam algumas decisões, criam alguns projetos e por conta do grau acadêmico, às vezes não consegue abrir a mente para algumas coisas, para alguns conselhos e é um fato, tá? É um fato. Então, um dos objetivos do CreusaCast é esse, é fazer com que o aluno entenda que a escola ela é uma saída para outros patamares da vida, sensibilizar os pais, os que assistem, para entender também que, detalhe, a responsabilidade não é só nossa como escola, é da família também, Exato. para educar. A gente vai tocar nesse ponto, vai tocar nesse assunto com relação à sua trajetória, né? E aí a gente tentar alcançar a família, né? O aluno, o professor também. Eu posso falar alguma coisa aqui que algum professor que está assistindo ali também não vai concordar. E aí, a partir desse não concordar, ele vai elaborar outras ideias e disseminar essas ideias. É isso que acontece numa conversa, Isso. né? É isso que acontece. E aí eu separei uma frase aqui que fala o seguinte: a escola mais que ensino, ela é um espaço de transformação. Ou seja, a escola, mais do que um depósito de crianças, vou até mudar essa frase. A escola, mais do que um depósito de pessoas, de crianças, de adolescentes, ela é um local de transformação, é um espaço de transformação, né? Eu acredito muito nisso. Para quem é professor que já tem uma carga, uma caminhada, sabe que isso acontece. É Agora, verdade. o dia a dia da gente é entender por que uma criança se comporta de uma determinada maneira, não quer fazer as atividades, responder o professor de forma ríspida. A gente entende muito bem quando a gente chama os pais na escola e a gente percebe que o problema não é a escola. A gente tem pouca força, cara, para mudar uma criança, Eu conheço bem né? esse lado aí. A gente tem pouca força para mudar uma criança dessa, mas junto com a família a gente consegue chegar lá. E aí, é, pensando nessa frase, né, a gente já vai começar a nossa conversa aqui. A escola, mais que ensino, é um local de transformação. O que que você pode, diante da sua experiência, obviamente, o que que você pode falar sobre isso? O que que você acha que é um fato ou não? Eu concordo 100% com essa frase. E não é porque tenho essa experiência própria, mas por si só, o espaço educacional, a escola, em especial a escola pública, e eu, como sendo fruto dessa rede de ensino pública, 100% pública, vim ali da rede de ensino municipal, depois rede estadual de ensino, e saber que, tipo, você tá ali concluindo essa etapa da vida, né? De forma gratuita. Embora não seja uma educação que seja lá de ponta de um colégio Damas, de um colégio cognitivo da vida, mas você vê que se você superar essas dificuldades, superar os limites que essa rede ela lhe impõe, né? Que muitas das vezes você tem que se nivelar com Bem, alunos que não conseguem ali se desenvolver um pouco mais e acaba que todo mundo fica um pouco naquela linha.
né? De conseguir mais e manter o básico. Mas você percebe que é possível ultrapassar esses limites, essas barreiras. E quando você ultrapassa, você faz um pouco diferente. Lá na frente, esse pouco diferente, ele se transforma justamente nessa frase. É a transformação. É mais do que ensinar. A escola em si, ela mais do que ensina, ela transforma. E realmente, por experiência própria também, eu consigo aí afirmar e reafirmar. Por A mais B, que realmente essa frase ela não é somente algo da mente, da ideia, mas realmente ela como é que eu posso dizer? Ela se concretiza nas nossas vidas reais aí, né? Quer dizer que parte da transformação, da sua transformação, veio da escola. Eu até arrisco dizer da educação pública. Eu sou fruto da educação pública, com certeza, 100%. E eu posso garantir que se não fosse por meio da educação, eu talvez não estivesse onde eu estou conseguindo chegar hoje em dia. Então, para mim, a educação, o ensino, para mim, ele engloba a escola, ele engloba a família, ele engloba plano de governo. Então, e políticas públicas também eficazes, sim, né? Sem sombra de dúvidas, que são muito importantes. Porque às vezes a gente acaba esquecendo que política está em tudo, né? Está em tudo. Entendeu? Então, assim, essa transformação ou a vivência dentro da escola, ela vai trazer base para o futuro, desenvolvimento de habilidades, formação social e cidadã, abertura de horizontes, superação de desafios. Tudo isso a gente consegue enxergar, consegue ver, a gente consegue captar, aprender, absorver dentro da escola. Com certeza. Não tem para onde correr, não. Se não fosse a vida acadêmica, e eu acredito até que tá merecendo alguns ajustes, sabe? Mas se não fosse, a gente não estaria, né, ou não conseguiria conquistar ou estar onde a gente chegou, onde eu cheguei, por exemplo. Com certeza. Sou fruto de escola pública também, né? Municipal, estadual. Não me recordo, em momento algum, de ter estudado em escola particular. Foi público e o que eu conquistei até agora é isso, né? Professor, né? E aí a gente vai falar sobre a gente, né? Vai falar, né? Mas eu estou aqui, fiz a minha formação que eu queria fazer, trabalho na área que eu queria trabalhar e tá feliz. Através da educação, cara. Tá feliz e satisfeito. Passei num concurso difícil que só bexiga, um concurso difícil, mas a gente chegou lá, né? A gente chegou lá. Bom, Maicon, vamos lá. Vamos conversar mais um pouquinho sobre a sua experiência, a sua vida. Eu vou fazer uma pergunta à produção e o Make aí, se quiser fazer alguma pergunta também. Pode ficar à vontade. Fica à vontade para poder cooperar, tá? Bom, vamos lá. Eu trabalho, né, na Escola Creuza de Freitas. Eu sou professor da EREM Creuza de Freitas. E assim que eu cheguei lá, Maicon tinha acabado de sair um ano antes. Em 2023. Isso. 2023. Maicon tinha acabado de sair, eu cheguei em 2024, né? E a gente ouvia muito bem falar da turma dele, né? Era Maicon e a sua turma, né? E até então, tranquilo. E Maicon atrás, estudando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu tinha um projeto de uma academia, de um estúdio de treinamento funcional. Ainda fiz um convite para Maicon trabalhar comigo. Sim. Ele estava ali querendo fazer educação física, mas aí ele tomou outros rumos, né? Ele foi para outros cursos e foi se moldando naquilo que ele estava querendo, o seu objetivo, né? Quais foram os cursos que você se propôs? Tá? O cara chega ali, terceiro ano, Enem, SSA, aquelas provas todas, né? Aquela turbilhão de informações, né? Então vamos lá. Pensou em qual foi o primeiro curso que você pensou? Rapaz, o primeiro da minha vida foi... Acho que não é nem curso, né? Mas sim, justamente o concurso. O meu primeiro sonho de vida, assim, de curso, realmente foi ser policial. Ser policial desde pequeno.
Sempre foi meu sonho Acho que é um sonho da maioria das crianças. Justamente. Ser bombeiro, né? É semelhante. Mas, enfim. Primeiramente, policial. Aí depois, quis ser jogador de futebol. Tentei. Mas por algum destino da vida, acho que não é destino. Acho que é realmente um propósito de Deus, né? Nas nossas vidas aí. Enquanto eu me preparava, tentava. Ali na escolinha do professor Nego, eu tive várias dificuldades, assim, de saúde mesmo, que me impediram ali de continuar buscando, de treinar até, que acabou que me moldou a concluir, ainda muito jovem, que não era a minha praia, não era realmente aquilo que ia me fazer sustentar minha família. Ou seja, acho que talvez tivesse sido um aviso de Deus que eu não perdesse tempo, né, nessa linha aí de raciocínio. Depois, aí veio a vontade de ser médico, agrônomo, que inclusive foi o primeiro curso que eu passei ainda no ensino médio, na Universidade Rural Federal de Pernambuco, lá no campus de Petrolina. Foi influência do professor Bira, né? Não posso dizer que não. Deve ter um dedinho do professor Bira influenciando. Não posso dizer que não. Mas foi até uma experiência muito inteligente e muito feliz minha, porque eu consegui, ainda no ensino médio, fazer o Enem. Fiz Enem no primeiro ano. E durante aquele período do SISU eu não conseguia botar minhas notas ali no sistema, porque ele não deixa. Porque você é treineiro, aí só sai as notas depois que todo esse período já passou. Aí, quando foi no meio do ano, abri um processo seletivo de vagas remanescentes, exclusivo propriamente da faculdade lá. Aí eu me inscrevi. Aí sem expectativa nenhuma, né? Assim, poxa, eu no ensino médio ainda, tudinho. Mas foi, saiu o resultado, deu certo, aprovado. Aí eu, poxa, e agora? Vem aquela pergunta, e agora? Aí, só sei que resumindo, não deu certo porque eu ainda estava estudando, não tinha completado 18 anos e tampouco ensino médio. Mas eu pensei comigo mesmo, poxa, hoje, aqui, ainda estudando, eu consegui esse curso já, então talvez eu consiga outros cursos ainda um pouco mais difíceis, mas estudando eu consigo chegar lá. Então, continuei ali estudando. Aí tentei faculdade de Direito, consegui. Odontologia, consegui. Inclusive, depois a gente vai falar um pouco dessas aprovações. E aquela esperança, né? Nem expectativa, aquela esperança ali no fundo do coração da medicina sempre presente. Em todos os cursos, de todos os sonhos, de realizar um curso, sempre teve ali presente e a vontade de ser médico. Aí eu nutri esse sonho, corri atrás e deu certo, né? Hoje posso dizer que deu certo. Então, resumindo, foi isso. Então, aí você tem lá os sonhos, né? Isso. E aí é bom porque os meninos podem tentar entender. E não é problema você querer ter várias profissões, ou querer ser, né? Ter várias formas. Isso. Eu quero ser bombeiro, quero ser... Não tem problema, né? Eu acho que o problema tá você não querer ser nada. Exato, Ou, professor, não pensei em nada. O que tu quer ser, bicho? Professor, não pensei em nada, não. Eu acho que esse é um problema, né? Com certeza. E tem que se trabalhar depois foi filtrando, foi testando. Exato. Vou testar isso aqui. Se eu não gostar, não tem problema, vou sair, né? Você vai acabando filtrando e acabando entendendo se você tem vocação ou não para aquilo, se você realmente se imagina, porque você tem que fazer essa imaginação. Poxa, como é que vai ser eu daqui a 20 anos nessa profissão atuando? Será que eu vou querer isso pro resto da minha vida? Então, acabei que eu fiz essas reflexões e acabei tomando as linhas ali que eu deveria tomar, os rumos, né? Como advogado, eu olhei assim, rapaz, talvez seja bom lá na frente, talvez não seja. Bora tentar mais uma vez? Medicina? Aí, odontologia. Aí, fiz. Aí, bora tentar mais uma vez? Medicina? Deu certo. Aí, foi assim. E aí, medicina ficou. Medicina ficou. Né? Então, veja. Queria ser bombeiro, agrônomo, médico, tentou direito. Resumindo, o Michael hoje ele é policial, como a gente já falou no começo do programa. Michael é policial do estado de Pernambuco, né? Recém-formado.
Mas antes disso ele tinha passado em odontologia, né? Tava cursando odonto. E fez medicina. Tô fazendo, Não, né? fez a prova. A prova, sim, sim. O curso de medicina, né? Isso. Colocou a nota dele lá, entrou em medicina, e aí, epa, odonto não, eu vou ficar aqui em medicina. Quando tava cursando, Isso. passou no concurso da polícia de Pernambuco, né? E aí foi pro curso. Exato. Eu não sei se foi antes do curso. Não, foi até interessante, A questão porque de João Pessoa, na Paraíba. a gente. É bem recente essa história aí. E a de Pernambuco já estava aprovado antes de tentar, ou melhor, antes de passar no vestibular de medicina. Já estava aprovado no concurso, tá aqui de Pernambuco. Tava só isso. E lá na Paraíba, a gente vai falar aqui. E recentemente, nesse ano de 2025, ou melhor, 2026, né? Porque o edital foi lá em 2025, foi publicado tudinho. E as demais fases ocorreram nesse ano, no decorrer de 2026. A gente concorreu aí para as vagas do CFO, tanto da PM quanto dos bombeiros lá da Paraíba. E graças a Deus, nas primeiras fases, a gente conseguiu aí concluir com êxito, né? Ficar bem classificado e não é nem aprovado. O nome aprovado se dá lá no final do concurso, quando você é chamado realmente para matrícula. Mas digo, classificado e habilitado. Então, é o mesmo caminho andado. Porém não. Fazer escolhas, Isso. Porém, tive que fazer escolhas. Fazer escolhas. Que lá na frente a gente vai... Passado na PM Pernambuco, já tá cursando medicina em Pernambuco. E aí tem toda uma logística, né? Com certeza, na Paraíba e agora, né? Tem isso, entendeu? Então, no final das contas, pesou essas decisões aí. E a gente tá... Eu acredito que eu fiz a melhor escolha que eu poderia fazer. Então, tô feliz onde eu tô. Tô feliz da minha escolha. E não tô arrependido do que eu fiz. Mas posso garantir que não foi uma escolha fácil. Fácil, né? Foi bem difícil de escolher. Mas você escolheu entre Paraíba e Pernambuco, escolheu Pernambuco. Isso. Meu país, né? Então, Nossa. Tá aqui PM de Pernambuco cursando medicina, né? Isso aí tem que ser dito várias vezes, que é pra galera entender que pode, bicho. Pode, a galera tá estudando escola pública, mas eu não tenho a mesma regalia. Mas pode, depende de você. Eu acho que tem que ter um alvo, né? Com certeza. Ter um alvo ali e foi atrás do seu alvo. Mesmo que você tivesse, deixa eu testar agrônomo, deixa eu testar direito, né? E aí foi testando, né? Ô, Michael, alguns meninos conversam com a gente falando assim, né, nos corredores da escola. E fica aquela questão. Eu tenho a galera do terceirão agora. Sim. E aí eles estão naquela. Daqui a pouco termina. Né? Não sei o que eu vou fazer. Aí fica meio que sem perspectiva. Essa transição da saída do ensino médio, sabendo que vai terminar, formatura, né? E aí, agora acabou o ensino médio de verdade. Qual foi o sentimento que você teve? O que tu sentiu? Perdido, não perdido? E aí? Conta aí pra gente. Cara, foi que tu sentiu essa saída do ensino médio? Pra ser bem sincero, assim, a saída do meu ensino médio foi... A gente nunca acha que vai chegar, né? Aí tá durante o ensino médio, a gente fica naquele tédio, poxa, quando é que eu vou sair daqui pra as coisas melhorar e tal? Aí, do nada, chegou formatura, acabou-se. Aí... Foi bem difícil, assim, a adaptação, porque você passou a vida inteira ali, acostumada no começo do ano ir pra escola, de manhã, acorda cedo, vai pra escola, volta pra casa, estuda, faz atividade e tipo, você se vê que do nada essa rotina não vai passar a existir mais, por enquanto, um certo período de tempo até você ingressar na faculdade. Mas eu digo no sentido de você, durante o ensino médio, se decidir, né? O que é que vai querer fazer, o que vai querer tentar, porque não é só o querer fazer, é o tentar, porque nada é garantido, não é verdade? Então, o garantido é só que você vai ter que se decidir. Se for o sonho de ser policial, seu sonho de ser engenheiro, você vai ter que pagar o preço para chegar lá. E muitas das vezes o preço não é fácil, não é barato. Mas é justo que muito custe aquilo que muito vale, não é verdade? Então,
foi bem difícil essa transição, mas graças a Deus, quando você tem um propósito, tem um objetivo em mente, se torna mais fácil. Então, consegui aí passar por essa fase e já tinha em mente já o que eu queria fazer, o que fazer quando passasse dessa fase. Então, não fiquei parado. Terminou o ensino médio, comecei a trabalhar com os meus pais, passei a ser mais frequente, né? Meus pais, para quem não conhece, são feirantes, a gente é agricultor e eu também sou um agricultor por linhagem. E a minha especialidade é na área das vendas, né? Do cultivo ali, que a gente tem. Porque meu pai tá mais ligado à parte do plantio, tudinho. A gente é mais especialista aí na parte das vendas. Aqui em Macaparana rola muito essa questão do comércio, né? Isso, exatamente. É natural a gente correr para esse caminho de Exato. comerciante. Inclusive, eu estudei com a sua mãe Olha aí. na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes. Estudei com a sua mãe. Ô, Michael, a área que tu trabalha hoje, Sim. você é policial militar e tá indo para medicina, tá cursando medicina. Era a área que você queria de verdade? Era a área que você, poxa, eu quero isso aqui sim. Ou pesou a questão de, poxa, é medicina. E aí? Rapaz, tipo, hoje na condição que tô hoje, tô realizado. Eu tô realmente, sem sombra de dúvidas, realizado, porque realizei o sonho de ser policial. A gente já tinha falado, né? Exato. Esse é meu sonho policial, então. Era meu sonho desde criança, então conquistei. Pra mim, tô realizado. E ver que eu tô conquistando esse sonho ainda que é um pouco mais difícil. Eu considero que é um pouco mais difícil de conseguir porque é o concurso mais concorrido, né, de todos os cursos. Então, Acho que o problema não é nem isso, o problema é que você já tá dentro, vai trabalhar como policial e para quem estuda e trabalha sabe como é difícil trabalhar e estudar. Independente de escala de tudo, porque tem o estresse do trabalho, você chega em casa, você quer fazer ali um off, deixa eu desligar aqui um pouquinho e não vai poder. Não vai poder. A gente vai passar por uma etapa aí da vida, né, abdicando um pouco dessa regalia que é descansar. Pra gente conseguir futuramente realmente ter a plenitude dos sonhos conquistados ali. Subir outro degrau. Exato. Dar outro nível, né? Dar um up, né? Realmente dá um up. Ô, Michael, na escola, porque assim, a ideia é a gente fazer essa conexão da escola para o que você tá vivendo hoje. Sim, então, sim. Teve alguma habilidade na escola que você aprendeu, alguma coisa que você viveu com algum professor, alguma coisa que você escutou de algum professor, alguma matéria que hoje você olha assim, poxa, isso aqui que eu aprendi na escola me serviu para hoje. Tem alguma experiência, alguma coisa, alguma habilidade que você aprendeu na escola? Existe? Existe. Foi cativado, né, na escola. Eu lembro que durante meu 6º ano, lá na 5ª série, foi no inicial que eu comecei lá na Erem Creuza. Ainda a época não era Erem. Sim, que era isso, ensino fundamental. Exato. 2, né, e ensino médio. Eu lembro que lá eu consegui cativar, ser cativado também, a minha habilidade de ser resiliente com os estudos. Porque estudar não é fácil. E é contra a natureza humana estudar. Quem dizer que gosta de estudar, realmente deve ser estudado. Porque estudar é tedioso. Porém, se você aprender a gostar do processo, se torna mais fácil, se torna menos doloroso. Então, essa habilidade também eu passei a adquirir durante a minha trajetória como aluno ainda na escola de ensino público. Ou melhor, de ensino municipal. Tem que cortar aí. Porque... é municipal. Isso. Aí, essa habilidade de ser resiliente, eu fui cativado e cativei ali ainda enquanto aluno da rede estadual de ensino, porque eu vi que para eu conseguir chegar onde as pessoas não conseguiam chegar, realmente eu também teria que ir um pouco mais além do que elas faziam. E eu vi ali na escola, principalmente nas aulas de biologia, que foi numa aula específica da professora Thaís, hoje atual gestora, que ela levou pra gente lá na sala de aula um microscópio. Nesse microscópio a gente conseguiu enxergar umas células
né? Numa lâmina que ela levou. Aí eu fiquei impressionado. Poxa, será que eu consigo trabalhar com isso? Isso deve ser tão caro. A gente começa a imaginar aquelas coisas, né? Poxa, será? Distanciar, né? Exato. Você começa a... Não está aqui na minha frente, não. Bicho, isso aqui não é pra mim, não. Exato. Poxa, você tá num nível... E tipo assim, hoje eu vejo que é tipo... Poxa, isso é um simples do que poderia ser oferecido, né? Para os estudantes aí. Aí eu passei a sonhar cada vez mais durante essa minha fase da vida enquanto estudante. E eu nutri esses sonhos. E hoje eu posso ter certeza que essa cativação que eu tive lá, os professores incentivando, poxa, Mike, tu consegue chegar lá, consegue ser médico, policial, doutor, o que quiser. Juiz, basta você estudar. Então, tipo assim, até essa motivação de incentivar, isso com certeza construiu esse Maicon que eu sou hoje. Talvez se eu não tivesse esse incentivo, eu não tivesse trilhado essa rota, né? E assim, não porque eu sou professor, bicho, mas professor, pai, aquela pessoa que está mais próxima de você, geralmente são as pessoas que colocam a confiança que elas te emprestam um pouquinho. Exato. Aí, tu vai conseguir. Isso. Ó, passa assim que vai dar certo. Você tem condição sim. Então, é uma confiança que o professor tem, né? É aquela garra, é aquele querer, é aquela vontade que o professor tem que pega e deposita um pouquinho no aluno. Exatamente. Quando eu digo aos meninos direto, cada cabeça de vocês, ela é um terreno. Não sei como é que tá o seu terreno. Se tá cheio de mato, cheio de pedra, tá bagunçado, eu não sei. Mas assim, eu tô tentando plantar a sementinha, tentando colocar a esperança. Eu tenho uma experiência com uma aluna, hoje ela é do terceiro ano, Sim. Marília, né? E Marília, eu vejo Marília como uma profissional de educação física, né? Assim como eu sou. E eu disse a ela no jogo do ano passado, a gente terminou o jogo do ano passado, eu disse a ela, eu quero ver você sendo minha colega de profissão, você trabalhando junto comigo aqui, ó, do meu lado. Olha aí. Pode não ser na mesma escola, né? Mas a gente vai se encontrar por aí. Porque eu consigo enxergar nela o potencial para a área de educação física. Não só ela, como ela, tem Isabel, tem Gabi, que são as meninas mais ativas, sim, né? sim. Na escola, na parte esportiva. A gente tem Guilherme, eu tenho Fernando. Então, assim, tem Felipe, que inclusive um projeto pessoal meu, eu já até compartilhei com a gestora, no final do ano a gente participar de algumas seletivas que algumas universidades oferecem. Sim. E eles possam é importante, né? Como atletas da faculdade e sendo bolsista através do esporte. Que é bom, né? E antigamente, talvez na sua época, mas na minha época, com certeza absoluta, não tinha essa oportunidade. A gente não tinha esse viés, esse caminho. Sim. Essa facilidade, né? Sim. Mas hoje tem. Então, assim, a gente pega e deposita um pouquinho da confiança que a gente tem, Michel, consegue e tal. E quando a gente acerta um terreno bom, né? E germina, o resultado, ele é esse aí, né? Que a gente tá vendo com você. A outra pergunta, Maicon, que é o seguinte, cara. A escola, muitos veem a escola como um local, vou para lá passar tempo. Os meninos, né? Os alunos. Sim. Vou para a escola para não lavar os pratos. Eu vou para a escola para não lavar os pratos. Vou para a escola para não apanhar capim. Bom, cada um com os seus porquês. Isso. Né? Não estou aqui para julgar o porquê de cada um. Mas a escola, ela pode ser vista de outra forma. Com certeza. Né? Sem dúvida. E aí, ela te preparou para esse mercado, o mercado de trabalho. No caso, hoje você não está no mercado de trabalho no sentido de trabalhar ou ser empregado, né? Está empregado a alguma empresa, está ligado a alguma empresa, está ligado a mão de obra, né? Hoje você é funcionário do Estado. Sim. Hoje você é funcionário do Estado. Mas a escola te preparou para isso. A formação que a escola te deu, você acha que a sua formação, ela te preparou bem para isso?
Sendo bem sincero, sem filtro, eu acho que na minha fase, na minha época, que não faz muito tempo que saí do ensino médio, a gente, apesar de ter uma formação boa, mas acredito que ela ainda é um pouco deficiente. Não é da escola em si, é realmente do ensino público de ensino. Ele ainda é muito deficiente em preparar o cara que está saindo do ensino médio, o cara que está saindo da escola, para o mercado de trabalho. Eu acho que, com certeza, se fosse investido ali, que é possível, que a gente sabe que é muito possível, basta ter força política e vontade também. E que é possível mudar, pô, essa realidade, porque a gente, por exemplo, na minha fase, eu não consegui ter realmente, de fato, até tinha, em tese, a ideia de educar o aluno financeiramente, ter uma eletiva de projeto de vida. Mas, tipo, cara, você não consegue botar na mente do aluno essa ideia sem que o professor, por exemplo, ele tenha passado por aquela experiência. Então, basicamente, quem tá ali educando, né, acaba que somente repassa o que tá escrito naquele paiol de livro. Então, ele é como se fosse um papagaio que fala o que repete. Então, acaba que o alunado, a gente não consegue incutir isso na mente de que realmente aquilo é real, aquilo é possível, porque não faz sentido você ver o cara falando ali, mas você também passa a entender que ele não consegue aplicar aquela ideia na vida dele. Então você realmente, tipo, o aluno finge que aprende e o professor finge que tá conseguindo passar o conhecimento para o alunado. E é um defeito que não é de hoje, não é da atual época, é de uma geração praticamente inteira, né, velho? E em termos de educação financeira, ela é muito deficiente. Infelizmente, atualmente, ela é muito deficiente. E eu acho que se a gente tivesse esse garbo, essa força de vontade para mudar e colocar isso realmente numa cadeira eletiva da escola, sei lá, na BNCC, talvez a gente tivesse futuramente, um pouco de mudança do nosso estratificado social. Porque a gente vê que uma boa parcela da população hoje em dia é endividada, velho. Endividada, tá com o nome sujo, restrito. E isso vem desde os hábitos, né? Desde jovem. Então, se você começa a instruir o aluno que futuramente vai ser o cidadão que o Brasil vai ter ali para pagar os impostos e conseguir manter o Estado de pé, a gente consegue justamente moldar um futuro melhor. Então, com certeza, essas deficiências elas conseguem ser superadas se realmente tiver uma força ali política, ou melhor, uma força de todo um contexto geral. É sociedade, é política, é justiça. Então, realmente, se mudar e pode mudar, as coisas melhorem muito. Na sua fala, no começo a gente estava iniciando, né, esse momento aqui, você disse, a educação ela é política. Isso, com certeza. Ela é política. Então, eu não sei, talvez o professor Gabriel estivesse aqui, o professor Daniel estivesse aqui. Um crânio. Né? Talvez quisesse comentar. Eu não sou apto a comentar isso, porque acho que eu me privo de alguns comentários para não me desgastar. Mas, sim. Como a educação ela é política, ela tem política nela, né? E aí quando eu digo política, eu digo no melhor dos sentidos da palavra. Sim, né? sim. No melhor dos sentidos da palavra. E é bom destacar também, só interrompendo rapidamente, que quando eu falo política, não é um político que eu estou apontando. É realmente o ato político em si. É a esfera, entendeu? Política. É a esfera federal em especial, que a gente vê que quem manda na educação, basicamente, a BNCC, é o Ministério da Educação. E aí eu me pergunto, por que na BNCC não tem educação financeira? É uma pergunta que a geração deve fazer, né? Deve fazer parte da formação do ser humano ali na sociedade, porque tem algumas saídas quando você conhece algo da educação financeira, tem algumas saídas que vai te dar, com certeza, alguns suportes para que a gente possa dar outros passos. Tem
existem técnicas de investimento, por exemplo, formas de investimento, ou, como você falou, em cultura, criar a cultura já na criança, né? No adolescente tá se Ganhou formando isso. tanto, quer comprar um lanche, compra. Sobrou isso aqui, beleza. Desse aqui que sobrou, pega 50%, vamos guardar. Os outros 50% você deixa ali para uma situação. Isso. E outras coisas assim que a gente não foi criado assim, né? A gente foi criado, Infelizmente. tipo, pelo menos a minha situação, eu fui criado do seguinte: eu tenho esse aqui e esse aqui é para comprar a janta. Acabou. Amanhã eu vou trabalhar para ver se a gente consegue comprar a outra janta, porque o Isso. café da manhã e o almoço não tinha. Então é mais ou menos por aí, né? Então a gente tá acostumado a pegar, e aí é até difícil a gente se controlar com relação a isso. Às vezes a gente já se vê fazendo isso. Isso. Então eu peguei meu dinheiro, o dinheiro já gastei. Por quê? Porque aquilo estava na minha cabeça. O que entrou eu preciso gastar com alguma coisa. É meio inconsciente. Sim, realmente. Entrou, eu tenho que gastar com alguma coisa, né? Então essa educação, essa cultura de educação financeira, para mim é um segredo ainda, porque não tem na educação. Com certeza. A educação, isso são traços de um país terceiro mundo, um país desenvolvido. A gente não tem essa visão. Eu comentava em casa esses dias acerca do ensino do inglês, por exemplo, na escola da minha filha. Sim. Não é trabalhado, pelo menos eu de fora, pelo que vejo, a questão do diálogo. Em que sentido? Por exemplo, quais são as frases comuns no diálogo entre duas pessoas que falam português? Olá, Maia, tudo bem? Quer tomar um café? Quer tomar um leite? E por que eu não abordo? Só pra garantir um lá ele. Eterno. Por que eu não abordo isso no idioma que eu estou querendo trabalhar paralelo? Então, a gente tem essa dificuldade, né? Com certeza. Eu gostaria hoje de comer uma bolacha, um café e leite. Eu digo isso, eu chego na padaria, eu quero uma pamonha do filho. Por que eu vou dizer isso em inglês? Você está entendendo? A gente não tem essa... Eu quero uma pamonha com... A gente não tem essa vivência, essa dificuldade Isso. é uma dificuldade do ensino numa esfera global, entendeu? Porque o nosso país, essa mecânica de ensino que eu tenho, eu gasto, é porque a gente não tem uma perspectiva. E engraçado. Do dia amanhã. Exato. Engraçado que na escola, que é a escola particular que a gente tá falando. Sim, tá? sim. Na escola particular que tem uma certa autonomia, por que não tem educação financeira na grade? Meu? Exato. Mas a gente volta para o contexto cultural, o contexto da estrutura do país, né? A gente vai descer um pouco mais ali nos países baixos, nos países menos desenvolvidos do nosso ainda, isso chega a se agravando. Recentemente, eu pego assistindo um vídeo de um pai lá no continente africano mandando, pedindo para uma missionária trazer sua filha para o Brasil. Porque na cabeça dele, ela vai ter uma perspectiva maior de vida aqui do que lá no país dele. Aí veja, um choque. Né? Então, O choque cultural, né? Essa ideia da gente não ter essa educação financeira parte muito bem desse princípio. Exato. Porque o brasileiro hoje, eu digo como um brasileiro que está nessa estatística, ele não tem poder econômico e não consegue gerar uma perspectiva de futuro. Isso, claro, não é 100%, mas é um número muito expressivo de não conseguir gerar uma perspectiva de futuro. Vou comprar hoje, vou trazer aqui, para não atrapalhar mais, eu vou trazer aqui para vocês. Você não atrapalha. Os dois funcionários públicos, mas se vocês quiserem comprar um Porsche. Eu não consigo nem comprar um poste. A Celp cobra caro pelo poste, então, imagina. Assim, não tem essa perspectiva. Isso. Eu me recordo de um amigo nosso de estamentário, ele chegou, a gente conversando de cara. Cheio de cabelo. Eu não aconselho vocês a irem para outro país, pensando que chegar lá vai enricar e voltar para Tamanho.
Ele faz assim, agora lá, na época que ele veio de Quênia, estava lançando um iPhone 12. Ele fez a bolsa de comprar um iPhone 12 sem para planejar. E o meu salário não é um salário exorbitante, mas o poder de compra lá é outro. O sistema da IFAD lá é outro. Então, essa ideia da educação econômica, da educação financeira nas escolas, ela parte muito desse princípio de que o nosso país, ele não tem, infelizmente, para uma grande maioria, para a nossa realidade principalmente, uma perspectiva econômica. Infelizmente. É verdade. Esse é o nosso suporte técnico. Gilmaker. Bota logo aí, Gilmar. Gilmaker é cultura, O né? logo da Gilmaker aqui. Gilmaker é Ele tá educação. ali e não consegui pegar o ângulo, mas vou pensar da próxima vez, já colocar, em vez de colocar essa daqui, Gilmar, você coloca uma ali. E na necessidade já pega o make-off aqui, ó, as coisas aqui. Gilmaker sempre tá com a gente, cooperando, tanto na parte técnica quanto às vezes até depois do que acontece, mas é um fato, é um fato. Agora, o que também me deixa assustado é porque é o seguinte, existe a cultura, a nossa cultura de não economizar, não querer. Sim, sim. Mas também, ó, a minha pergunta é, onde é que fica o nosso amadurecimento? Hoje a gente está discutindo aqui, por que que os diretores das escolas que têm essa autonomia não discutem sobre isso, né? Aí eu vou mais além, por que que os secretários de educação não discutem sobre educação financeira, né? E aí eu vou mais além, por que que os secretários que estão mais perto dos governos, né? Os estaduais, por que que não pensam nisso? Porque, cara, isso aqui ajuda bastante, dá um suporte Ajuda. bastante. Com Dá um certeza. suporte bastante. Aí você passou, você é funcionário do Estado agora, tu tem tua grana, mas toda a grana que entra, sai. Por quê? Você foi acostumado assim. Já. Quando eu terminei esse filme, eu estava tão perdido como no começo. Então, a resposta para a sua pergunta é essa. A gente entra num loop infinito, Exatamente. num buraco negro sem tamanho. A gente é E formado pra aí, isso. Gilmar, entra mais uma vez a função da família nisso. Tá? A célula vai fazer todo o resto do corpo funcionar. E já que eu sei disso, então, onde é que eu vou fazer isso funcionar? Nas minhas filhas. Você pega, por exemplo, Quero figurinha da Copa. Você precisa de figurinha da Copa para quê? Sim. Eu quero trocar. E vem um bocado de figurinha repetida que o outro também já tem repetida. Minha filha, você não já tem esse? Fica legal. Exato. Para assim, o que foi que aconteceu de diferente com o Michael, né? Que fez Michael se destacar. A gente tem hoje a pandemia estacionou, né? Nossos habitantes, que tem Sim, sim. em torno ali dos 23,5, mais ou menos. Mas o que faz hoje, por exemplo, Michael, ele tá falando mais porque, claro, tem outros personagens Com certeza, que com certeza. se sobressaíam mediante as adversidades. Com certeza. Mas ele, o que ele faz? Esses personagens, por exemplo, dá um estralo, né? Eu sou o 13º de 14, e aí, de todos, um que tem uma formação técnica sou eu, certo? Então, todos os meus irmãos, um que pode ser, são técnicos, tenho essa mecânica, já fui em outro país, então, sou eu, cara. Então, o que é que ele faz? Por que que esse tiro, né? Não sei nem se a gente vai poder usar essa expressão, né? Não pode. Corta. E essa flecha, por que que essa flecha acerta tão poucos alvos? Diminuiu a agressividade. Né? Isso. Por que que acerta tão poucos alvos? Por que que acertou o Michael? Né? Por que que acertou o João? Por que que acertou o José? Hoje, graças a Deus, na unidade, a gente tem, eu acho, mais de 10 PM, não tem? Tem mais, tem mais. Tem muito mais, eu acredito. Com certeza. Não é um concurso simples. Não. Não é um concurso. Ralado, viu? Não, entendeu, cara? Então, mas teve essa área que se escapou, não é? Eu tô aqui com o nome de escala. Com certeza. Então, a gente tem que talvez pensar por aí. Qual foi a fórmula que deu certo com o Michael?
Não que tem. Mas no meio deve ter ali algum algoritmo que se repete para mais, para José, para Maria, e a gente tem que achar esse algoritmo. Eu vou deixar meu achismo aqui, né? E digo que posso dizer que, assim como a gente falou, conversou com o João Anderson, por exemplo, né? Com o Maico também, o que eu percebo, a gente ainda não falou. E a partir de agora a gente pode falar. A presença da família, né? Estruturada. Então, assim, para quem conhece a mãe de Maico, sabe que ela dá suporte, que ela tá E é importante perto, você falar que ela dá dessa estrutura atenção. não financeira, Não, Exato, financeira mas estrutura não. emocional. Emocional, Exatamente. psicológica, de uma pessoa, de uma mulher forte, de suportar e não baixar a cabeça para as dificuldades. Então, eu acho que tanto, pelo menos dos dois que eu entrevistei até agora, eu acredito Sim. que isso vai ser um padrão. Porque como na escola a gente percebe isso também, a criança que tem a família ou a mãe presente, né? Às vezes a família não está tão estruturada assim, a casa está bagunçada, mas a mãe e o pai é presente, Isso. né? Dá o suporte, tira as dúvidas, procura saber o que está acontecendo na escola. Eu acho que talvez o padrão e o Que tende a se repetir se possivelmente. repetir seja isso aí, né? A presença da família. E aí eu já aproveito e já pergunto como foi, ou como é, ou como está sendo, até porque você ainda tem ela, graças a Deus, seja por muitos anos, a Amém. presença da sua mãe na sua vida nessa carreira, né? No ensino fundamental, que você já tem falado algumas experiências boas, no ensino médio, que você foi um ótimo aluno, e agora como funcionário do Estado. A presença da sua mãe, cara, da sua família, fala aí pra gente. Cara, falar da minha mãe é falar do meu tudo, né, velho? É falar ali que eu acredito que, com toda certeza, durante toda a dificuldade que eu tive e ainda tenho, né, para conquistar os meus sonhos, ele não é só. É Maicon, não é só Maicon, não é só a minha vida. Os meus sonhos são objetivados a atingir todos os meus familiares e amigos, em especial os meus familiares. E eu olho para lá em casa, eu olho para minha mãe e penso, poxa, eu posso dar um futuro melhor para ela. Até hoje, embora a gente já tenha conseguido conquistar algumas coisas, poxa, manhã merece mais do que o que ela tem hoje. E embora a gente não tenha conquistado muita coisa ainda na prática assim mesmo, Mas tá tá no efetivado, começo, tá tô no começo ainda, deu para fazer muita coisa, mas poxa, eu posso chegar mais longe, eu posso ir além. Então, essa chama que ela não pode se apagar, pelo menos na minha mente, a chama da boa vida, assim, dos bons objetivos, dos bons propósitos, ela não podem deixar de apagar, não. E quem muitas das vezes nutriu na minha vida foi minha mãe. As ideias de tipo, estude, meu filho, independente do seu sonho, eu vou lhe apoiar. Isso pra mim era fantástico, velho. Porque eu sabia que ali eu tinha um apoio. E aí o cara vai à luta Com sem certeza. pagar, bem menor, né? Com certeza. E tipo assim, o meu pai também ele é muito presente. Embora ele não tenha conseguido estudar, mas a carga que ele tem teórica de experiência de vida, pra mim, é como se fosse um livro. Ou melhor, ele equivale e vale mais do que um livro escrito de um autor famoso. Porque ele tem experiência, ele tem a experiência de vida e talvez com aquela experiência dele eu consegui hoje fazer coisas que ele não conseguiu. E com certeza me moldou. E realmente, o sonho, ele é esse padrão que se repete. Mas para que esse sonho ele seja alcançado, tem essa ajuda da família, que se for realmente bem estruturada, embora a casa seja bagunçada, mas a família ela se torna o alicerce principal. Então, se realmente tiver essa presença familiar, as coisas caminham bem mais tranquilas. Bem mais tranquilas. Marco, beleza, você tem esse suporte da família. Isso. Aí eu faço uma pergunta pela qual eu estava no estúdio, né? Sim, sim. Algo, graças a Deus, estudar, você também faz parte de um sonho, de um projeto. E eu enfrentei dificuldades técnicas no começo da minha jornada como TI, né? Como alguém da área da produção audiovisual. Assim, beleza, família, e quais foram as dificuldades, assim?
técnicas, Técnicas. para mais da, sei lá, provas, Muitas várias. cursos, Deveras. dificuldades enfrentadas, assim. Achar um livro, no livro tinha uma referência, não conseguia mais buscar a referência, ter acabado o recurso. E aí? Como driblar? Rapaz, é uma boa pergunta. Eu acho que não dá nem pra escrever aqui numa folha de papel só. Rapaz, as dificuldades técnicas, elas foram e até hoje são muito presentes, né? Eu, por exemplo, estudei por vários anos aí para o Enem, para os concursos da minha vida mesmo, que eu já fiz vários concursos, já fiz mais de 20. Vou contar, eu perco as contas. Para começar a ideia, eu fiz mais de 20 concursos para poder ser aprovado no meu primeiro. Então, tipo assim, para aqueles pessoal, aquela pessoa que tá estudando e vê que tá difícil ali o processo. Então, poxa, se o cara desistir de início, o cara não tem uma boa perspectiva, não. Então, não desista. De início é isso. Mas respondendo aí a pergunta, as dificuldades técnicas ali elas surgiram basicamente desde sempre. Eu sempre estudei com material da escola, que eram os livros, era o que eu tinha acesso ali. E fora isso, eu só tinha uma coisa chamada YouTube, que me ajudou e muito. Foi como se fosse a minha fonte de ensino por vários longos anos. Desde o ensino fundamental, ensino médio, depois no pós-ensino médio, para a faculdade, tentar estudar para concurso. Eu estudei para esses concursos da vida aí justamente somente com material repetido, que eram doados, material ultrapassado, que já não estava mais atualizado, mas que ainda assim funcionava, e assistindo vídeo aula no YouTube gratuito, porque eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho, pagar uma apostila, pagar um plano de questões lá. Ei, passei no concurso do estado de Pernambuco para professor, estudando pelo YouTube, viu? Olha aí, mais um exemplo. Também não paguei. Mais um exemplo. Não. Eu ia lá com questões de educação física comentadas, CESP, Sebrasc. Fui lá. Eu acho importante enfatizar que é uma época no YouTube era só mato. Exato, exatamente. Não é agora que você hoje tem inúmeros cursos. Você escolhe hoje. A internet de hoje se organizou muito. Com certeza, demais. Formalizou, do mesmo jeito que se desmantelou, se formalizou. Então, assim, o YouTube era a terra de ninguém. Isso. Eu digo isso que eu estou desde 2005 rodando no internet. Olha aí. Experiência, então, assim, né? era terra desconhecida, cara. Você ter essa mecânica de ir lá e como apertar o parafuso do motor do meu carro. Não existia isso na internet. Isso. Ninguém produzia. Você achar um vídeo, às vezes, estava gravando com uma qualidade terrível e olha lá. Já acompanhei. E às vezes mostrava só o tamanho do parafuso e não dizia qual era a chave que apertava. É importante a gente pesar isso. Isso. Muito mais. Realmente, você chegou aí e tocou num assunto bem legal, bem massa. Porque, tipo assim, eu sou dessa época que não tinha, né, os materiais que tinha. Aí eu procurava questões no Google, normal. Eu acabei rindo aqui porque eu lembrei daquelas questões do toda a matéria. Que não tinha na época, minha época não tinha chat GPT. Uhum. Aí eu ia procurar as questões, né? Depois de ver as videoaulas, ia responder as questões. Aonde? No Google. Pesquisava lá e abria aquele site, toda a matéria. Tinha exercício 1, aí tinha 10 questões. Exercício 2, mais 10 questões. Aí, tipo, eu lembro da minha amiga que hoje tá morando com o Papai do Céu, Andressa, né? Minha amiga Andressa, a gente sempre teve, desde o 6º ano, uma conexão com os estudos muito presente, muito, muito forte. E a gente ia se ajudava, a gente trocava ideia, a gente aprendia um assunto e já partia logo para as ideias, trocar as informações e tal. E aquelas ideias ali foram se perpassando até os dias atuais. Mas, realmente, as dificuldades técnicas foram muito presentes e até logísticas também. Lembro que quando eu entrei no ensino médio, no primeiro ano foi o ano da pandemia, então foi um zero ali total. A gente tava só na videoaula. E eu tive que, muitas das vezes, optar por trabalhar na feira ou assistir a aula dos professores da escola. Eu lembro muitas das vezes que eu incentivava muito meus colegas que estavam no estado de evasão escolar, por conta da modalidade de ensino e até também por questões de trabalho também. Aí eu incentivava, pessoal, bora estudar, bora ser mais presente na aula aí, porque você estava ali presente, abrir o Meet, abrir o Zoom, por exemplo,
tava lá, mas, tipo, você não tava com a câmera aberta. Muitas das vezes o aluno tava presente e tava cochilando ali. Então, não respondia. A chamada, quando abria lá, não respondia. Então, tipo assim, eu incentivava muito os colegas, mas eu também sentia na pele, e muitas das vezes, a necessidade e a dificuldade de poder acompanhar também. Então, eu lembro, muitas das vezes, em que estive lá no banco da feira, era vendendo, ajudando lá meus pais, de máscara, passando álcool toda hora na mão, e com o celular no ouvido assim, ouvindo só o áudio, porque eu tinha vergonha de ligar a câmera e tá lá, né, no meio da rua, trabalhando e tal, mas estava presente ali. E quando dava, porque ainda tinha a situação de crédito, né? Não tinha internet com facilidade, Wi-Fi. Então tinha que regar os dados móveis ali enquanto tava fora de casa. Então foi uma dificuldade tremenda ali nesse período da pandemia para todo mundo. E que me fez refletir depois, poxa, já passei por isso, então acho que a gente consegue chegar em lugares ainda maiores aí. As dificuldades, apesar das dificuldades, a gente consegue chegar lá. Então, dificuldade pra mim sempre foi presente. E, tipo, eu posso ser o cara, com toda certeza. Eu fiz essa análise na minha vida aí, eu pude perceber que eu não sou o cara mais inteligente da turma. Nunca fui e nem pretendo ser, mas eu garanto que eu sou o cara que eu vou persistir por mais tempo. Eu vou ser o cara que vou ser mais resiliente. Então, acho que esse foi um dos saltos que eu pude perceber em mim e uma das habilidades que a escola me preparou. Eu vi que eu poderia ir mais além se eu não desistisse na primeira oportunidade, na primeira chance, no primeiro erro. Então, ir além sempre teve presente na minha vida. Esse período da feira, tinha quantos anos? Eu tinha o quê? Tinha 16, 17 anos. Primeiro ano foi 15. Foi 15 anos. 15 anos. 16. Eu tinha vergonha de abrir a câmera e estar no banco de feira. Aí hoje, o Mário, cursando medicina, o duplo do Mário, hoje, policial militar, olha no banco de feira e pensa o quê? Porque assim, deve existir muitos Mários Com certeza. por aí que estão no banco de feira e achando que, poxa, se alguém me vê no banco de feira, eu não sei, eu estou aqui, não sei nada. Sim. Se alguém me vê, até a menina que eu estou paquerando, Sim. no banco de feira, como se aquilo fosse a coisa mais feia do mundo. E tem muita gente que acha massa. Eu não vou porque os bancos de pastinho eu acho ruim. Sim. Mas a minha esposa ama estar na feira, cara. Ama estar ali no contato com a galera comprando. Acredito. Então, assim, o Mário hoje, na posição que está, como é que ele olha aquele Mário e vergonha de abrir a câmera? Eu acho que eu antigo, esse marco da minha ideia aí anterior, lá de 2021, 2020, por ali, é o Maicon que ainda não tinha amadurecido para entender a importância que tinha aquele modo de trabalho, aquele banco. Aquele espaço de o quê? 3 por 1. 3 metros de, né? Lá ele de novo, lá só no banco lá. Aí, poxa, eu olho hoje em dia e penso, poxa, isso foi que me sustentou durante toda a minha vida, né? Até os dias atuais aí. Aí eu, poxa, o que não faz, né? Um emprego digno, mas que na adolescência, na infância da gente, a gente tem uma certa vergonha. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas eu vejo que isso era uma ideia imatura que eu tinha na minha mente e que depois, com o passar dos anos, eu pude ver e entender que aquilo não era vergonhoso. E muitas vezes não, sempre, na verdade, foi sempre digno. Muito digno do que muitas outras situações que o ser humano se propõe ali a passar. Então, com certeza, não era um escritório de um advogado, não era um escritório de um médico, não era sei lá, enfim. Mas era daquilo ali que a minha família se sustentou. E se sustenta até hoje. Então, é da feira, é da roça, que a gente traz nosso sustento. E a gente vem conseguindo aí, aos poucos, quebrar ciclos que antes a gente não conseguia, né? E hoje a gente vem conseguindo quebrar esses loopings, sair desses loopings infinitos que a vida tem aí pra gente. Mas você comentou falou aí que alguns colegas estavam a meio ali sem querer assistir aula e você incentivava. Sim. Teve
a situação contrária, ou seja, quais pessoas estavam ali do seu lado e essas pessoas que estavam ali do seu lado, colegas, estou falando de pai, mãe, Sim, sim. colega, tava te chamando para não estudar. Ei, bicho, isso dá certo não. Ei, vamos fazer aquilo. Houve convite para caminhos errados. Como foi isso aí? Cara, eu acho que Papai do Céu me abençoou em relação a isso, porque, graças a Deus, eu não tive essas tentações, né? Eu acho que pelo fato de ser muito centrado, eu acho que até permite-me dizer a mim mesmo que eu era considerado um nerd, né? Eu gostava muito de estar ali estudando e tal. Eu acredito que esse olhar que o pessoal tinha de mim até afastou de fazer esses certos convites. E, com certeza, Papai do Céu me abençoou aí. Foi isso. Então, isso é bom. Porque menos atrapalha. Com certeza. Diante de tanta coisa para o cara poder evoluir, menos uma coisa. E a gente já está aqui encaminhando já para os finalmente. E a gente começa com uma pergunta, ou, aliás, né, com uma solicitação. Qual o recado que você deixa para a galera do terceirão? Terminando agora, o pessoal está terminando. Que conselho você deixa? Que dica? Ei, ó, eu acho legal isso aqui, ó. Eu acho legal vocês prestarem atenção nisso aqui, porque isso aqui me ajudou. Não é que seja a receita do negócio, né? Mas vale a pena tentar por aí. Qual o conselho que você deixa para a galera do terceirão? Agora, meu velho. Um conselho que eu dou pra galera do terceirão. Tem vários, né? Tem vários, mas eu vou resumir aqui em uma ideia. E a ideia é a seguinte: pra quem tá ainda em dúvida do que decidir ser, do que tentar ser, você vai se identificar basicamente pelas suas matérias ali que você tem no dia a dia. Se é sua área de exatas, se é de humanas, se é de natureza. Natureza eu englobo tanto ciências humanas, realmente ciências da natureza humana, que ali vem a parte de saúde, tudinho, ou ciências humanas, realmente humanas, que é ali a parte teórica, né? Ser professor ou algo do tipo, teólogo, enfim. Se você tiver isso bem trabalhado, vai se tornar mais fácil. Mas em se tratando de formação geral, o cara que tem um sonho ali, tudo que o sonho precisa, eu certa vez escutei essa frase, tudo que o sonho precisa para ser alcançado é alguém que acredite nele. Mas a partir dessa frase eu refleti e modifiquei um pouco dessa frase. Eu incrementei a seguinte frase aí além. Tudo que um sonho precisa para ser alcançado é alguém que acredite nele e corra atrás dele. Porque somente acreditar e você ficar inerte esperando as coisas acontecerem não cola, não. Realmente a gente não se for esperar, não acontece, não. Pra você realmente chegar onde a maioria não chega, é você superar a dificuldade, é você fazer um pouco além. E esse pouco além talvez seja muito. Vai depender do seu objetivo. Ou você aumenta o esforço, ou você diminui a sua pretensão, a sua vontade. Então, essa escolha aí, ela sempre fica naquele... Com forças inversamente proporcional, justamente. Quanto mais de uma, menos da outra. Exato. Se o seu sonho é grande, então, meu velho, tem que dedicar ali proporcionalmente. Proporcionalmente. Aí é diretamente proporcional. Justamente, Quanto maior o sonho, maior tem que ser a força. Então, primeiro ele tem que reconhecer, ele tem que entender que área ele quer ir. Isso. Ele tem que se identificar para Com certeza. E para isso tem alguns testes vocacionais, né? Mas ele precisa se conhecer, entender ali para onde ele quer ir, acreditar nesse sonho e não só acreditar, tem que correr atrás. Correr atrás, principalmente. Correr atrás. Porque as dificuldades, ela vai ser muito presente em tudo. Embora você seja rico, pobre... Agora, para quem é pobre, realmente, as dificuldades, e pobre igual eu, as dificuldades são muito maiores, né? Do que o pessoal que já é bem de vida. Então, a dificuldade vai existir, vai estar presente. Mas a sua força de vontade tem que ser maior do que essas dificuldades. Senão você fica pelo caminho. Você até começa, é aquele fogo de palha, né? Mas não termina a ideia ali. Não termina. Antes da gente ir para a parte final mesmo, só fazer um bate-papo rapidinho aqui com relação à sua profissão atual agora. Sim. Policial do estado de Pernambuco. Isso é massa, eu gosto de repetir. Isso é bonito demais. O cara é policial do estado de Pernambuco. Eu fico bestinha também, porque assim, hoje eu sou professor do estado de Pernambuco. O cara pergunta, qual é a tua profissão? Eu sou professor, mano.
Antigamente eu sou professor. Professor. Hoje eu sou professor do estado de Pernambuco. E aí, para alguns, alguém pode dizer assim: bicho, isso não é nada, não, meu irmão. Bem, professor, não sabe. Toda profissão tem os seus percalços. Com certeza. Mas só quem me conhece, quem é de perto, sabe a importância de eu dizer hoje: eu sou professor do estado de Pernambuco, né? Só quem é de perto sabe essa importância, da mesma forma como você fica feliz em Com dizer: eu certeza. sou policial militar do estado de Pernambuco. Então, só a gente que não tinha nada e chegou em algum lugar entende essa felicidade de dizer isso aí. Quando a gente se compara quem a gente é hoje para quem a gente era, né? O ter nada era tipo, se eu não saísse de onde eu estava, sabe? Talvez eu nem existiria. Eu tava de mal a pior. É mais nessa perspectiva, mas realmente a gente sempre teve alguém, sempre estava junto de algumas pessoas. Quando eu pergunto a você, né, quais pessoas estavam ali do seu lado, porque as pessoas que estavam do meu lado, as que eu escolhi para conviver, que a gente escolhe, a gente Sim. escolhe, foram as pessoas que me deram start assim: "Epa, preciso tomar o turno aqui, peraí, né? Com Não vai certeza. ficar tarde demais." Mas falando do curso, né? Sim. Já indo para a parte do curso, não do concurso, porque o concurso, aquela coisa de estrutura e tal, né? Internet. Que fase. E fez e passou. Com relação ao curso, Sim. como é que foi teu curso? Foi legal, não foi? O que você passou? Que situação você queria contar aqui? Que você, poxa, isso aqui eu vou contar isso aqui, meu irmão, eu não posso guardar só para mim, não. E o que você passou? Foi papirão? Foi 01? Tem que ser, né? Tem que E ser. aí? Rapaz, o curso foi ralado, né? Igual um padrão aí de curso militar. E realmente, a gente sai do curso diferente, né? Você entra de uma maneira, você entra imaginando uma coisa e você sai realmente uma outra pessoa, uma outra forma de enxergar a vida. Então, eu acredito que o curso militar em si, para mim, ele me transformou na pessoa melhor. Ele me ajudou a ser uma pessoa mais resiliente, ainda mais do que eu já era. Uma pessoa mais forte. E eu passei a entender que a gente consegue ir além do que aquilo que a gente imagina na nossa mente que é um limite. Quando você pensa que tá no limite, você só gastou, sei lá, 20% da sua capacidade de entregar ali. Então, eu aprendi realmente durante o curso de formação militar que a gente não deve se limitar naquela ideia que fica na mente. E a gente foi testado na prática. Era aquele incentivo todo dia ali, o mesmo cobrança em cima, tal. Faz isso, faz aquilo, e estuda, e é privação de sono. Chega de manhã, 6 e pouco já tá lá em forma. Não sabe o horário que vai sair no final do dia. Então você acaba que, tipo, aprende a viver de uma forma diferente. Tá entendendo? E a formação militar, pra mim, teve esses benefícios. Teve Não alguma somente curiosidade, esse, alguma mas coisa que aconteceu assim? Cara, não deixa eu esperar que acontecesse, não. Algum episódio que você possa relatar aqui pra gente? teve o episódio do primeiro dia. No primeiro dia do curso foi. Primeiro dia do curso, a gente passou o dia na Arena de Pernambuco, né? E de lá, a gente foi instruído no final do dia já que uma parte do alunado ia seguir para casa e outra ia ficar para fazer uma atividade administrativa lá no quartel. Aí, beleza. Eu tava nesse primeiro dia escalado para ficar lá essa atividade administrativa no quartel. Quando chegamos lá, entra todo mundo em forma, vai correria, vem aluno corre, aluno não anda, aluno corre. E lembro que quando foi ali tomando certos caminhos que eu não imaginei que ia ser, de início, poxa, hoje começou realmente o pé a pagar pá. Você tá quem, mãe? Agenda. Então, tipo assim, realmente, para um primeiro dia, eu não esperei que fosse realmente subir o gráfico do 0 a 100 tão rapidamente. Mas a gente passou pelas dificuldades, a gente superou. E com certeza, hoje, se fosse pra gente repetir isso, a gente venceria 100 vezes. E era tudo limitação da mente da gente de não conseguir superar.
a dificuldade do primeiro dia, sair lá sujo de lama. Teve alguém que desistiu? Vários. Cara. No primeiro dia lá, no primeiro horário. Prova, né, arretada, dificuldade arretada. No primeiro horário lá da apresentação, muita gente desistiu, muita mesmo. Porque vê que não é o que o cara quer, vê que não é o que quer para o resto da vida, então acaba que desistindo. O 01, na verdade, foi A01. A01. Tanto do concurso da primeira turma e dessa formação da segunda turma. Ela é de Petrolina, salvo engano. Salvo engano também, o nome dela é Karina Cleures. Isso. Karina Cleures. Ela foi a 01 do nosso concurso, dessa turma 2. E atualmente está servindo aí com a gente na RMR, né? Até ela conseguir para a unidade que ela deseja. Entendi. Aí, no caso, vocês fizeram a formação, já estão atuando. Isso. Mas ainda vai ter o batizado, né? Que é o São João, né? O São João tá chegando aí, né? A gente tá aguardando as escalas que já estão chegando ali aos depois poucos. do curso vai ser o primeiro trabalho, assim, vai ser uma ação grande, né? A gente já... Acaba que a gente já tá fazendo essas ações e algumas festas que tem avulsas. Sim. Aí a gente já tá trabalhando em festa, a gente já tá ali presente Olha pra que se habituar. laranja. Isso. É o Pala, né? Que a gente chama Pala. Fala. E a gente tá sempre ali presente pra garantir, né? Aos cidadãos lá que estão lá pra curtir uma festa tranquila, que realmente eles vão lá e voltem bem pra casa, né? É a nossa missão, é o proteger, guardar e servir. Igual o nosso saudoso, antigo ex e primeiro comandante, Coronel Linaldo, sempre frisava ali. É proteger, guardar e servir sempre. Da melhor maneira possível aí, o cidadão pernambucano e a todos os brasileiros. Chegou, tá na formação, agora já está atuando. Isso. Como policial. E a gente chega no nosso momento final para a gente encerrar, né? Esse CreusaCast de hoje com a sua presença. E eu gosto muito de chamar, né, da hora do café. Isso. Então agora é a hora da gente tomar o nosso cafezinho. A gente vai dar uma paradinha técnica agora. Vocês vão ver a gente já aqui bicando as nossas xícaras. Viu? Deixa eu colocar o cafezinho aqui pra gente terminar a conversa. Beleza. Ele tá no serviço, não gravou, ele deu golpe. Eita, bichinha. Ele teve essa pegadinha com ele. Ele do sol. Ô, Van, e antes de a gente encerrar, ou melhor, professor, antes de a gente encerrar esse episódio, eu gostaria de compartilhar com os nossos futuros aí profissionais que o Brasil tanto aguarda, né? Nossos formandos, terceirão, algumas aprovações da gente, porque a gente acaba que pode influenciar eles, né? Sim. Então vou passar meu currículo aqui bem rapidamente. Não é nem um currículo, é só um resumo mesmo. Sou Maicon, tenho 21 anos, sou ex-estudante de escola pública. E hoje, atualmente, eu sou filho, neto, bisneto e agricultor por linhagem. Meus pais são vendedores e não deixei as dificuldades falarem mais alto que a vontade de vencer. E por essa ser um propósito de vida meu, nessa linhagem aí de ser resiliente, a gente conseguiu chegar em lugares que antes eram inimagináveis. O impossível para mim era só questão de tempo para chegar lá. E a gente chegou. Aí eu posso compartilhar com os senhores aí alguns sonhos e projetos realizados. Vamos né? lá. E essa galera aí. Exatamente, que pode servir até para vocês e que realmente o foco é esse, o objetivo é incentivá-los a conseguir aí superar as próprias dificuldades e conseguir ver lá na frente a esperança, nutrir aquela vontade, aquele sonho, porque a gente sabe o quão difícil é, né? Você tá ali tentando concorrer com pessoas que não estão no mesmo parâmetro que você. Mas bora lá, vou falar de aprovações, vai ser 2 tópicos. Vai ser tópico de Enem vestibulares e o segundo tópico de concurso. Aprovações em Enem vestibulares, a gente pode citar aí, ó. Primeiro lugar, na UFCG para o curso de odontologia, assim que eu saí da escola, lá em 2023. Primeiro lugar, na UFPE, também para o curso de odontologia, lá em 2024. Odontologia na Uninasal, Boa Viagem, em 2023, foi onde eu cursei até o 5º período da minha faculdade, como bolsista do ProUni. Passei medicina na Unifacis, a primeira vez que eu fui aprovado em medicina foi na Facis lá de Campina Grande, lá em 2024. Passei também medicina 2 vezes na AFIA,
a FCM de Jaboatão dos Guararapes, ao qual, na primeira aprovação, não foi como bolsista. Aí eu estudei um pouco mais, consegui a bolsa. E estou atualmente, né, cursando aí. Tá suspenso, mas eu retorno já nesse mês que vem às atividades cotidianas ali da universidade. Aí a gente finda aí essas principais aprovações, tanto Enem e vestibulares. E na área dos concursos, a gente pode citar aí a aprovação do CBMPE para o cargo de soldado em 2024. Na PMPE também como cargo de soldado, 2024. E agora os mais recentes, né, no CFO da PMPB e do CBMPB, que ambos foram para o cargo de oficiais também, que inicialmente se começa na graduação, ou melhor, no posto de tenente, né? Segundo tenente, que é o PM. E para mim foi uma grande satisfação poder chegar onde eu tô conseguindo alcançar, né? Superar as dificuldades ali. E para vocês, que sirva de incentivo. Em saber também que pessoas... uma pessoa que talvez partir de um parâmetro até muito inferior do que vocês, aí hoje vocês têm muita facilidade de internet, acesso à informação, incentivo financeiro também, que na minha época não tinha. Tanto para vocês hoje, eu acredito na minha mente que pode ser um pouco mais fácil do que a minha época. Então, não desistam. Vão lá, sigam firme, né, na luta de vocês, porque dificuldade todo mundo tem. A gente só não pode desistir e parar na primeira que surgir ali na nossa vida. Então, é uma deixa que eu espero que vocês aproveitem bem essa orientação, essa dica. E simbora, que tem muita coisa aí pra gente conquistar ainda, não somente a mim, mas principalmente pra vocês, que são o futuro do nosso país. Simbora. Cara, o legal de você estar relatando isso é porque às vezes a gente vai procurar esses exemplos longe. Um vídeo que o cara viu no YouTube, um vídeo que o cara viu na rede social ali. Só, tá vendo? Ó, tem um menino aqui. Sim, tem, mas quem é esse cara aí? Sabe? Exatamente. E assim, você é de Macaparana, estudante da escola a qual faço parte, Mera Creuza de Freitas. Com muito orgulho, com muito orgulho. Isso. Osso, de verdade. E, poxa, o caminho que você tá trilhando é o caminho que os nossos estudantes também estão trilhando, talvez com mais dificuldade ou menos dificuldade, não sei. Isso. Cada um é uma história relativo, diferente, né? Mas que pode chegar, cara. Pode chegar, pode buscar. E como você falou, não é de primeira. Se for de primeira, bicho, parabéns. Parabéns. Exatamente. Mas pode não ser de primeira, sabe? Eu venho fazendo concurso desde 2010. Olha aí. Passei em 2023. Passei em 2022. Fui chamado em 2024. É uma cela. Então não é de primeira, não é fácil, não acontece de uma hora para outra. O problema é que a gente vive numa sociedade imediatista. Boar. E aí tem, ou seja, chorou. É verdade. Tem na mão. É o que eu digo a alguns alunos meus. Não é você chorando que tem, não. Calma. Não é na hora que você quer. Não é o que você quer. É o que você precisa. Isso. E aí a gente tem que entender isso porque isso acontece o tempo todo. Bom da sua experiência, do seu relato. Porque é algo real. Pelo menos pra gente aqui de Macaparana, que vai ver você na internet, também vai ser um caso do que eu tô falando. Eu vi na internet. Mas... pelo menos para Macaparana, São Vicente, Timbaúba, que são as cidades próximas, vai entender. Poxa, tem um cara de Macaparana, um cara de São Vicente, um cara de Timbaúba, não sei, que tá ali real e que passou pela experiência e que venceu na vida, né? Com certeza. E vamos para a hora do café, né? Simbora. Agora é a hora do café. Acho que já adiantei aqui. E na hora do café não tem problema. Na hora do café é o seguinte. Já coloquei o cafezinho na xícara aí, já atualizei a xícara. E quando eu chego nessa hora aqui, que geralmente, por exemplo, se eu for na tua casa, ou pelo menos se você for lá em casa, né? Provavelmente eu vou dizer, mas quando vai lá em casa, Osmar, quer tomar um cafezinho, Osmar? Tomar um cafezinho? Quando eu vou lá em Osmar, sim. Eu peço, tá, Osmar, tem um cafezinho aí? Eu gosto muito de café, cara. E aí, geralmente a gente senta para tomar um cafezinho assim. Acontece isso muito momentos quando a gente tá de férias, tá com os colegas, a gente passa a noite todinha conversando, tomando café. E nesse momento de tomar café, a pergunta é: quem você chamaria para tomar um café e ali arrancar ali um conselho, algo que fosse de muita importância para você? Eu vou chamar esse bicho para tomar um café comigo, porque vou conversar com ele ali e com ele eu vou aprender. Quem é essa pessoa, Mike?
Poxa, agora Eu me vou fez tomar o meu, né? refletir. Mas eu chamaria sem dúvidas do meu avô. Hoje em dia não faz mais parte desse plano, né? Esse plano presente, mas se eu tivesse a oportunidade, com certeza eu chamaria ele. Foi, pra mim, um grande mentor ali que, embora fosse de experiência de vida, mas aquela experiência que ele teve, pra mim, serviu sensacionalmente. Meu avô é uma história bem delicada e longa, então eu não vou nem citar aqui, mas com certeza meu avô, por parte de mãe, meu avô Antônio, seu Galo, famoso seu Galo, ele tinha muito a contribuir, contribuiu. Eu fazia questão de ouvir cada palavra, cada frase, cada orientação que ele falava ali, enquanto ele tinha vida. Ou melhor, vida nesse plano, porque vivo ele ainda tá. Eu creio nisso e tá num lugar que Papai do Céu tá cuidando dele, que um dia a gente vai poder se encontrar novamente e continuar essa onda de conselhos, esse café. Um cafezinho. No novo plano, se Deus quiser, vai ser bem prazeroso, em nome de Jesus. Mas eu chamaria meu avô, com certeza. Muito bom, Maicon. Finalizando, Maicon, eu quero agradecer a sua presença. Quer comentar alguém, Gilmar? E a gente já passou dos outros podcasts, né? A gente já comentou alguns. Tem mais alguma pessoa? Não, né? Então, tem um amigo nosso, né, mano? Isso. Além da minha mãe, que eu já disse nesse podcast anteriores. Então, calma aí. Eu vou fazer o padrão aqui, porque eu Simbora. captar da última vez eu não captei, agora eu vou captar. Você dizendo. Tem uma... Contra a regra. Gilmar Ferreira. Aí vocês estão vendo aí o meu pratinho de bolo aqui. Quem você chamaria para tomar um café e adquirir ali aquele conselho precioso? Eu já falei nos podcasts, né? Sem sombra de dúvidas, Dona Antônia era quem eu gostaria muito de ouvir de algumas instituições de hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. A querida mãe. Mas tem um grande amigo nosso também, que nos ensinou muito em vida. Foi meu tutor, meu pastor, meu pai, enfim, o saudoso doutor José Carlos. Doutor José Carlos Sarinho seria com quem eu tomaria um cafezinho, como a gente sempre tomava. Às vezes ele ligava para mim e dizia: vem aqui tomar um cafezinho. E aquele cafezinho rendia, né, Mike? Isso. Muitas histórias, muitas experiências, muitas dúvidas tiradas, né? Muitos ensinamentos. Seriam essas pessoas que hoje, sem sombra de dúvidas, eu convidaria para tomar esse cafezinho. Muito bem. É isso aí. A gente sempre tem alguém que a gente chamaria para tomar um café, né? Já relatei alguns também que eu chamaria para tomar um cafezinho. Da última vez, a primeira vez que a gente gravou o podcast, eu tinha ido visitar meu pai. E agora tô gravando e agora em julho eu vou visitar ele de novo. Faz um ano que a gente gravou o primeiro, bicho. Era pra gente ter muito mais conteúdo aí, mas tudo bem, né? Mas Vai chegar. Meu pai tá em primeiro lugar na lista, né? Pelo pouco convívio que eu tive com ele. Meu avô em segundo lugar, porque assim como seu avô, meu avô tem muita história para contar, meu amigo. É muita coisa. E o cara ficava olhando assim. E assim, algumas decisões que ele tomava, você vai entendendo por que hoje ele tomava aquelas decisões, né? E assim, graças a Deus eu ainda tenho, né? Poucos, mas eu tenho. Algumas pessoas como Gilmar, de vez em quando a gente toma um cafezinho e a gente troca ideias e troca conselho. Cara, não vai por aí. Presta atenção. E aí a gente vai se apoiando, sendo suporte um do outro, né? Que é importante. Eu tenho aí Gilmar Ferreira de apoio não só no suporte técnico da gravação do CreuzaCast, mas também na hora do café, daquele conselho. Bom, Maicon, muito obrigado pela sua presença, né, por compartilhar um pouco da sua história, para que os meninos possam entender como é que foi a sua trajetória. Pá, Maicon passou, é policial, tá estudando medicina, beleza. Sim, como foi isso? Tá? Então, assim, eles agora vão poder assistir os recortes que a gente vai fazendo aqui, lá no Instagram, completo no YouTube, né? Para que eles possam entender um pouquinho da sua história. A gente tá indo para as redes sociais para mostrar isso aí para os meninos. E esse é o objetivo do CreuzaCast. A gente... Corta para cá, irmão. Corta para mim aqui. Corta para mim na 2.
Estamos chegando ao final desse Creuza Cast, né? E com a presença de Michael, que foi aluno da escola EREM Creuza de Freitas, né? Concursado da Polícia Militar de Pernambuco, estudante de medicina e com um currículo aí invejável, né? Nessa trajetória. E eu espero que o episódio de hoje possa render muita coisa boa, que você possa assistir e possa também ter e reter, né? Muito conteúdo e tentar montar a sua própria estratégia para poder conquistar aquilo que você quer. Poxa, mas passou por isso, eu passo por algo igual. Eu acho que eu vou fazer assim, eu acho que eu vou fazer desse jeito. Então, esse CreuzaCast, né, está terminando, mas a gente tá ficando aqui ainda com algumas coisas talvez para conversar. Muito provavelmente a gente vai chegar em casa e vai dizer, era para ter falado assim, era para ter dito isso, ó, tem aquilo que eu poderia. Vai acontecer, né? Mas tô satisfeito com a conversa de hoje, mas inclusive muito melhor do que a primeira, né? É verdade. Muito melhor do que a primeira. Com certeza. Né? Então, assim, tudo acontece no seu devido tempo, né? Fiquem ligados, né? Para os próximos episódios, para as próximas conversas. Mas, enquanto isso, né? Curtam aí no Instagram os recortes que a gente vai fazendo diariamente aí com essa entrevista aqui. Você que está assistindo pelo YouTube, tudo bem. Tá assistindo tudo na íntegra aí, né? Na íntegra não, tem alguns cortes, viu? Na hora do café, por exemplo, a tampa da garrafa da Vivol caiu dentro do copo. Mas foi logo cedo. Foi agora não. Aí alguns cortes precisam ser necessários, mas, Maicon, obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Deixe sua mensagem final para a gente poder se despedir. Eu vou deixar você fechar com a sua palavra. E a frase final que eu queria deixar para todos vocês que estão assistindo aí, na verdade é um versículo bíblico. Tudo é possível para aqueles que creem. Então, realmente isso, se você incutir isso na sua mente, muitas das suas coisas da vida vai passar a ser possível, porque você, na maioria das coisas, vai ter um não. Então, corra atrás do sim. Vai dar certo. Então a gente finaliza esse CreuzaCast, né? E satisfeito. Com certeza. Satisfeito. Obrigado aí a produção no seu apoio. Obrigado, Maicon, pela sua presença. Eu que agradeço. Né? E vamos para mais. Nos próximos, a gente vai avisando aí. Fique ligadinho nas redes sociais para que você possa ter acesso e possa discutir um pouquinho sobre esse tema, que é, na realidade, uma forma de tentar dizer aos meninos, tem saída. A escola, ela é uma estratégia. A escola, ela é um caminho. Você pode conquistar aquilo que você quer através da escola. Você não está na escola à toa. Aproveite, retenha, né? Ou retire dos professores aquilo que você consegue, converse, pergunte, faça as atividades, seja envolvido nas atividades da escola, sejam ativos, né? Obviamente que a gente não consegue ser assim todos os dias, mas que você possa melhorar na sua vida acadêmica. E é isso aí. Até mais. Até o próximo CreuzaCast.